Olha, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, Nali. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada. Sou nutricionista, sou mãe, defensora e apoiadora do aleitamento materno. Sou lactante há 1 ano e 8 meses. Então, assim, esse tema é um grande prazer falar. Com certeza, eu também, viu? Olha, meu filho tem 3 anos e meio e eu ainda amamento o meu filho. Então, somos 2 suspeitas aqui hoje nesse estúdio para falar de amamentação. Tá certo. Doutora, para começar a nossa conversa, a gente fala sempre, o leite materno ele é importante, ele é completo. Eu até referi um termo aqui, que é um leite vivo, né? Que ele é capaz de se adaptar às diferentes fases da criança. Inclusive, existem pesquisas que mostraram que, na medida que a criança ela apresentou alguma patologia, como infecção, né? Que o leite da mulher, da mãe da criança, ele se modificou justamente para tentar ajudar aquele bebê a reagir àquela infecção, por exemplo, né, seja viral, enfim, a reagir, a ajudar a imunidade daquela criança. Então, o leite materno, para mim, é algo que eu vejo como de extrema relevância para a saúde do bebê e da criança, mas você, como médica da área, eu gostaria de saber de você, dentro da medicina, qual é a real importância do leite materno, tanto para a mãe quanto para o bebê? Sim, Nali, exatamente isso que você falou. O leite materno, ele é uma substância viva, ele é considerado uma substância viva. É o alimento top 1, então, assim, é um alimento riquíssimo, nutritivo para o bebê até os 6 meses. Assim, depois acompanhado da alimentação por mais do que 2 anos, né? Então, assim, para a mãe, o benefício para a mãe previne câncer de mama, é mais barato, né? É cômodo, mais barato. Então, assim, para o bebê tem N motivos, né? Previne doenças respiratórias, previne diabetes, previne hipertensão, né? E além de ser super completo, né? Não existe nada mais saudável. Não existe nada igual, nada mais saudável. É o top 1, alimento top 1. Inclusive, doutora, eu recentemente li uma pesquisa que o aleitamento materno, por exemplo, nas regiões onde a gente fala que economicamente, né, tem um problema, como nas regiões africanas, o leite materno, ele estava sendo estimulado, inclusive, para combater a questão do nanismo, que afeta algumas crianças em estados de subnutrição, né? Exatamente. E assim, como assim, tem gente que fala, o leite é fraco. Não é fraco. Por mais que a mãe esteja num grau de desnutrição, o leite ainda é um super alimento. Então, assim, Deus é perfeito, né? Então, ele fez assim, ele tira todas as energias da mãe para o leite ficar um bom alimento, mesmo que a mãe tenha certo grau de desnutrição. Então, assim, cabe a gente a cuidar da mãe, né? Com certeza. Eu li um artigo também, recentemente, quando eu buscava informações sobre a questão da amamentação, que falava justamente sobre isso, que por mais que a mãe, talvez ela esteja faltando algumas vitaminas, né, ela esteja em uma deficiência nutricional, mas ainda assim o nosso organismo consegue buscar as nossas reservas mais ocultas possíveis dentro da gente para justamente oferecer para o bebê um leite completo. Então, consegue adaptar, sim. Com relação aos primeiros dias de vida do bebê, como que deve ser os primeiros dias da amamentação, nos primeiros dias de vida do bebê? É preconizado que seja em livre demanda. O que é isso, livre demanda? Oferecer sempre que o bebê solicitar. Então, assim, é somente leite materno em livre demanda. Então, não tem chás, não precisa de água, mesmo em locais muito quentes. Que tem essa cultura, tá calor, vamos oferecer uma aguinha, tá com sede. Não, é exclusivamente o leite materno em livre demanda. Inclusive, essa questão da água, para quem amamenta, na primeira sugada, na primeira sucção que o bebê dá, ela vem justamente um líquido mais aquoso, que é justamente, né, para... É o que chamamos de colostro, né? Correto. Então, antes da descida do leite, né, da apojadura, o primeiro é o colostro, que é esse leite mais ralinho, que muitas mães ainda têm medo, não está sustentando meu bebê, já entra com fórmula, e onde começa tudo, dá errado, né? E com relação, a gente falou nesse instante sobre a questão da dieta da mãe, né? Que é muito importante a mãe se amamentar bem, se alimentar bem, para que ela possa ter um leite, né, ainda mais, né, suprir as necessidades dela e do bebê com relação aos nutrientes. Como deve ser a dieta? Qual é a dieta que seria perfeita no sentido nutricional para a mãe?
A dieta perfeita para a mãe que amamenta é a dieta mais variada possível. Sim, uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, carboidratos complexos, que é o que dá energia, né? O que são esses carboidratos complexos? Batata doce, mandioca, feijão, arroz. Então, uma dieta mais variável possível. Tem até o mito do milho, né? Canjica, cuscuz. Por que oferece esses alimentos quando acaba de ter o puerpério? Vai a mãe, tem que comer milho, tem que comer canjica. Por quê? Não existe, assim, um alimento em si, o milho, a canjica, que vai ajudar na produção de leite. Mas por que tem essa cultura? Porque o milho é calórico. Então, a canjica é calórica, o cuscuz é calórico. Então, ele te dá energia para a mãe amamentar. Eu comi muita canjica porque me falaram que aumentava, viu? Então, mas não é só a canjica em si. Então, todo alimento com esse teor calórico maior, né? Com esse aporte calórico maior, ele ajuda na amamentação, né? Com relação a gente, por exemplo, no início, assim que o meu filho nasceu, é sempre um período muito delicado pra gente mulher, porque a gente fica muito sensível, um pós-parto é sempre muito delicado, né, minha gente? E aí a gente se depara com um monte de pode, não pode, deve. A gente tá falando de alimentação da mãe. Logo nos primeiros dias, doutora, eu ouvi muito falar que eu não podia comer, acho que era mamão, que eu não podia comer feijão, porque senão ia dar gases no bebê. Existe alguma explicação científica para isso ou não passa de mito? É lindo, né? Quando a mãe chega lá na maternidade com o bebê, vai para casa feliz. Quando chega, se depara com tantos palpites. Pode, não pode. Pode, não pode. Uma cultura dela, isso, pode, se não pode. A cabeça da mãe vai a milhões, né? Então, assim, não existe um alimento que dê cólica, assim, comprovadamente, né? A cólica está mais relacionada com a imaturidade do intestino do bebê mesmo. Mas, assim, é válido, né, a mãe observar os alimentos com teor mais de fermentação. Leite, derivados, alho e cebola. Então, é bom observar. O que é isso? Então, você consumiu, hoje você tomou leite e você sentiu que seu bebê ficou mais choroso, espremindo e tal. Então, assim, é válido observar. Para de tomar o leite, passa pelo menos uns 5 dias sem tomar, volta a tomar. Se continuar, então, você dá uma pausa no leite. Mas se você voltar e o leite não deu sintoma nenhum, então não é o leite. É muito válido você falar isso, porque, por exemplo, eu, pelo menos... evitei todos os alimentos, né? Na dúvida, eu achei melhor optar por outros alimentos que eu não ouvi dizer que tinha essa restrição, até para eu ficar mais tranquila. Só que, assim, o meu filho, pelo menos, mesmo evitando os alimentos que o pessoal tem mais, né? Como feijão, cebola também, ouvi dizer, alho, eu evitei bastante. Só que mesmo assim, o meu filho, ele sofreu bastante com cólica, foi um período bem delicado, não teve essa. E como eu te falei, está mais relacionado com a maturidade do intestino do bebê. Se fosse assim, bebês que mamam fórmula, não tinha cólica, né? Exato. E acontece muito, né? As mães começam a retirar os alimentos e o que acontece? Baixa a produção, porque o aporte calórico da mãe diminuiu. Ela começou a tirar tudo, ficou com um certo grau de desnutrição, então a produção diminuiu. Então, assim, aí acaba virando uma bola de neve, né? A gente está falando aqui dessa bola de neve que vira na cabeça da mãe, logo após o parto. Como que fica a questão do estresse e do cansaço com relação à produção do leite? Sim, atrapalha um pouco a produção do leite, o cansaço e o estresse, né? Como eu te falei, quando a gente sai da maternidade com o bebê todo feliz, mas quando chega em casa gera várias dúvidas, tem privação de sono, tem palpite daqui, palpite dali, né? Então, assim, o estresse, ele aumenta um hormônio chamado cortisol, que inibe um dos principais hormônios que dá a produção do leite, que é a prolactina. Então, assim, o estresse e o cansaço prejudicam, sim, a amamentação. Então, assim, o que é válido fazer? Uma rede de apoio bem atualizada, bem eficiente, para ajudar essa mãe. Deixar essa mãe descansar, fazer uma comidinha para a mãe, né? Pegar o bebê, sair um pouquinho para a mãe relaxar. Um banho mais demorado, pentear o cabelo. Porque essas coisas, para quem não é mãe, não entende. Mas para nós mães, isso faz toda a diferença. Depois que eu virei mãe, doutora, eu falo direto que eu só aprendi... visitar uma mulher logo após o parto, depois que eu me tornei mãe, porque a gente sabe justamente o valor disso aí. A maioria das pessoas chegam para visitar, aí
é só o bebê. Só que a gente... as pessoas perguntam, o bebê tá bem? Mas são raríssimas as pessoas que perguntam, e você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Tem um prato aqui pra lavar? Tem uma roupa do bebê ou sua pra lavar? O cabelo? Você quer que eu olhe o seu bebê pra você tomar um banho mais demorado? Porque logo no início a gente não tem tempo. Não tem tempo. Escovar o dente é uma coisa assim... É luxo. É luxo. Você sair e dar uma volta, pra mim isso era um luxo. Eu voltava outra pessoa. Então, realmente. Assim, a rede de apoio conta muito, viu? Então, estresse e cansaço, sim, atrapalha a produção de leite. E aí, as pessoas que estão próximas, cabe a você que está próxima aí de uma mãe, né? Uma mãe recente, podemos dizer assim, a você ajudar ela nesses pequenos afazeres que para ela se tornam grandes, principalmente no início, ali logo após o parto, né? Realmente a rede de apoio é muito importante. E com relação à água, doutora, tão importante quanto comer bem, variado, é beber água, né? Água. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 3 litros de água para as mães que amamentam, né? Mas, assim, dentro desses 3 litros podem incluir sucos, frutas ricas em água, melancia, melão, mas, assim, uma meta de 3 litros de água por dia. São 12h32. Eu vou agora a um rápido intervalo comercial. Você não saia daí, viu? Daqui a pouquinho a gente está de volta falando sobre a amamentação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre introdução alimentar. Você pode participar com a gente através do 77999662589. Continue na sintonia, já a gente está de volta falando. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre esse tema aqui na nossa programação, mas antes eu vou aproveitar a presença da Nutri aqui no meu estúdio, gente, para tirar aqui a dúvida de um ouvinte. Está fora do tema, mas eu vou mesmo assim atender a participação da nossa ouvinte. Doutora, a nossa ouvinte, ela mandou uma mensagem aqui para mim falando que ela tem refluxo e sempre que ela come feijão, principalmente feijão, ela sente bastante dificuldade. Algumas vezes esse alimento volta, né? E gera sempre um transtorno, né? Ela tem um período aí que após ela comer, ela tem que aguardar para beber água, porque senão piora a situação, para dormir. Ela tem sempre que colocar, assim, as pernas bem para cima. Ela relatou aqui na mensagem dela que ela, inclusive, coloca 3 travesseiros para realmente ficar bem inclinado, né? Para ver se ajuda a diminuir os incômodos gerados pelo refluxo. Aí ela está te perguntando aqui o que ela pode fazer para amenizar esse sofrimento dela. Nali, refluxo tem que buscar a causa do refluxo. O que está gerando esse refluxo? É uma hipocloridria? É uma baixa produção de ácido clorídrico? Então, assim, antes de mais nada, antes de tratar sintoma, é procurar a causa do problema. Mas, assim, feijões, frituras, gorduras, tudo que pesa, tudo que demanda da digestão vai atrapalhar no refluxo. Então, assim, evita esses alimentos. Se o feijão já está incomodando, que é um alimento natural, então, assim, é porque o grau do refluxo já está bem elevado. Então, assim, as recomendações são essas mesmo. Evitar tomar líquidos durante as refeições, levar a cabeceira da cama, não deitar após comer, mas eu aconselho a procurar uma avaliação. Então, no caso, a orientação dela, se porventura talvez não houve essa investigação ainda da causa, né? Ela procurar um médico que possa ajudar isso e identificar a causa para tratar a causa. Exatamente. Um médico gastro juntamente com o nutricionista. Pronto, Maria. Eu espero que a gente possa ter te ajudado, viu? Tem uma outra ouvinte aqui participando com a gente, falando assim: boa tarde, eu tenho uma criança de 1 ano e 6 meses. Ainda estou amamentando. Por mais que eu estou evitando da mama, né, para ela próximo às horas das refeições, ela continua sem aceitar os alimentos. O que devo fazer? Como é o nome da ouvinte? Ela não falou o nome dela aqui. Então, assim, quando a criança está preferindo leite materno em vez de comer, ajustar a rotina. Porque o leite é mais fácil, né? Então, assim, a criança não vai ter aquele trabalho de pegar a comida, mastigar. Então, como já tem 1 ano e 6 meses de amamentação, tem que ajustar a rotina. Então, assim, hora para acordar, hora para amamentar. Então, fracionar essa amamentação, não ser em livre demanda. Então, assim, organizar a rotina. Hora de almoço, esperar um pouquinho, 1 hora antes de oferecer o almoço, os lanches, né? Então, é basicamente isso. Ela continuar persistindo, então, caso ela queira continuar amamentando, né?
Isso, exatamente. Se por acaso para ela tenha mais dificuldade, ela pode pedir alguma rede de apoio para oferecer. Por exemplo, o pai, a avó, né? Então, assim, porque nós mães, no meu caso mesmo, quando eu acabo de chegar do trabalho, às vezes meu filho ainda não almoçou. Então, quando ele me vê, ele já quer peito. Então, o que eu faço? Eu chego, me escondo, peço para uma rede de apoio minha oferecer e dá tudo certo. Eu também enfrentei bastante dificuldade. Hoje o meu filho, ele come de tudo, mas eu precisei insistir bastante e foi bem sofrido também, né? Eu também passei por essa fase dele querer somente o peito e rejeitar os alimentos. Teve muitos momentos que eu pensei em interromper a amamentação justamente porque eu estava preocupado, né? Porque o leite materno, a gente sabe que depois de uma certa fase, ele é um importantíssimo complemento, mas ele sozinho, ele necessita também da outra alimentação, não é isso, doutora? Exatamente. Como o bebê dela tem 1 ano e 6 meses, então depois de 1 ano, o leite se torna complementar e a alimentação é o principal nutriente do bebê. Mas ela tem 1 ano e 6 meses, talvez valha a pena ela continuar insistindo um pouquinho, né? Com certeza. Como eu falei, ajuste a rotina, acorde na hora certa, hora para tudo. Com 1 semana ele se adequa, pode ficar tranquilo, ele se adequa à rotina. No início um pouco difícil, mas consegue. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Se a nossa ouvinte, ela não falou o nome dela aqui, se você tiver com alguma dúvida ainda, você pode mandar mensagem novamente aqui, tá bom? Eu tô com a sua conversa aberta. Qualquer coisa, a gente passa para a doutora Evânia Campos, que está aqui, tá? Doutora, o que fazer? A gente está falando sobre mães, essa mãe aqui, que está com dificuldade de fazer a introdução alimentar. E eu queria... O que fazer, né? Quais são as suas dicas para as mães que enfrentam, né, esse tipo de dificuldade de alimentar os seus filhos? É basicamente isso, persistência? Como contornar essas dificuldades que aparecem aí ao longo desse percurso da amamentação? De primeiro momento, as mães que não conseguem amamentar, antes, lá na gestação, procurar informar, estudar muita informação sobre o aleitamento materno. Porque muitas causas do desmame é a desinformação, né? Então, assim, caso tentou de tudo, não conseguiu, está tendo problemas, procure ajuda. Procure um profissional de saúde, procure uma consultora de amamentação. E, mesmo assim, não teve jeito, não conseguiu amamentar, então, assim, a gente vai para a fórmula infantil, né? O que é a fórmula infantil? É um leite que a indústria tentou chegar perto do leite materno, né? Então, ele tentou chegar a quantidade de proteína, de gorduras, de carboidratos para chegar perto do leite materno. Então, assim, mas essa substituição com fórmula infantil só é via consulta. Consulta com seu nutricionista, consulta com seu pediatra e tá tudo certo. Tem um ouvinte nossa falando assim: boa tarde, meu filho tem 4 anos, ele come de tudo, só que eu ainda estou amamentando e não consigo tirar a mama. Ele come bem? Quem é a ouvinte? Tem nome? Ela, acho que é Sônia. Oi, Sônia. E ele come bem? Ela falou que come de tudo. E pra você, a amamentação com 4 anos tá tranquila? Tá prazerosa pra mãe, pro neném? Como é que tá? Porque, assim, às vezes, Nali, tá prazeroso pros dois, mas os palpites, né? Tem 4 anos, não quero amamentar. Mas se for um desejo dela, o desmame... Assim, comece aos poucos, diminuindo a demanda, diminuindo a oferta. Basicamente isso. Verdade, doutora, muito bem colocado. Porque, por exemplo, meu filho tem 3 anos e meio, ele também come de tudo e não é algo que passa pela minha cabeça desmamar ele agora. Se tiver tudo bem, tudo tranquilo... Exatamente, nessa idade, se ele está comendo bem, está sendo prazeroso para os dois amamentar, não tem por que tirar. Agora, se é um desejo dela... Assim, comece aos poucos, diminuindo a frequência, em vez de dar de dia, dar só de noite, depois vai diminuindo aos poucos. É interessante a gente falar também que a criança de 4 anos, nessa idade aqui, ela se distrai muito facilmente. Por exemplo, meu filho, quando eu chego em casa também, ele já corre pra cima de mim que ele quer amamentar. Só que ali, na hora que você chama ele pra brincar ali, oferece qualquer coisa ali, você já tira, se caso, quando acontece, às vezes eu não ter tempo de amamentar ele naquele momento, né? Uhum. Ele se distrai muito fácil, então, caso ela esteja aí pretendendo tirar a mama, né, ela pode ir adotando dessas medidas de retirando aos poucos, distraindo ele com outras situações, né? Exatamente. Se for de dia, vai distraindo, vai brincando. Se for à noite, ela vai para outro quarto, deixa no quarto com o pai. Tem várias estratégias que a gente consegue.
Pronto, minha amiga Sônia, eu espero que a gente tenha te ajudado, esclarecido sua dúvida, tá? Se ainda restar alguma dúvida, se for o caso de você estar com desejo de estar retirando a mama, né, completamente, você querer mais alguma dica específica aqui da Nutri, você pode mandar outra mensagem aqui pra gente especificando exatamente a sua dúvida, que a gente tá aqui para esclarecer, tá bom? Vamos lá, tem uma outra ouvinte participando com a gente. Boa tarde, eu tenho um menino que tem 6 anos e não se alimenta bem. O que eu posso fazer? Aí a gente teria que investigar desde lá do começo, né? Como é que foi essa introdução alimentar, como é que é essa oferta, como é que é a rotina dessa criança, como é que é a rotina dos pais, se alimentam junto na mesa, como é que ele prepara as refeições com vocês. Tem uma grande investigação por trás, o porquê desse não se alimentar. Então, o ideal seria ela realmente procurar ajuda de um nutricionista, né? Exatamente, procura a ajuda de um profissional, de um nutricionista. Caso tenha alguma dúvida ainda, a gente fica à disposição da nossa ouvinte, né, que participou aqui com a gente. Então, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre amamentação, sobre saúde e o leite de vaca, que é tão comum ser oferecido aqui na nossa região. Leite in natura, podemos dizer assim, né? Ele oferece algum risco para a criança? A partir de qual idade ele pode ser oferecido? Como que ele pode ser oferecido? Por exemplo, é muito comum a criança ir logo no início dos primeiros meses da criança. A gente sabe que é uma prática muito comum, que eu mesmo tenho pessoas na minha família que foram criadas desta forma. Então, eu falo com muito conhecimento de causa mesmo, que é o leite de vaca. Ele é oferecido logo nos primeiros meses e até nos primeiros dias da criança, inclusive, né? Como é que é essa relação de leite in natura com a saúde da criança, doutora? Né? Antigamente, o bebê saía, já tomava leite de vaca. Mas não, antes de 1 ano, o leite de vaca e derivados é proibido. Por quê? Porque ele tem uma grande concentração de gordura, de proteína a mais do que o bebê possa digerir. Então, assim, a partir de 1 ano, aí começa com os derivados. Leite in natura. Mas, se a criança amamenta, se a criança come bem, então não tem por que inserir outro leite, que não seja o materno. Mas pode sim, após 1 ano, inserir o leite de vaca e derivados. Antes de 1 ano, não. Doutora, só uma dúvida com relação ao leite de vaca. Depois de 1 ano pode, beleza. Mas ele precisa ser diluído em água ou pode ser... Não, oferecido in natura. In natura, do jeito que tiver. Mas tem que ser... Se for leite de vaca mesmo, lá da roça da avó, isso, tem que ser fervido. Se for de mercado, pasteurizado. Temos um ouvinte aqui participando com a gente, falando assim: boa tarde, Anali, eu sou Gabriela. Eu tenho um filho que tem 2 anos e ele não pode comer nada de leite que ele vomita. Já fiz vários tipos de exames e não dá alergia de leite. Olha, essa questão de alergia de leite é muito comum fazer vários exames, mas assim, o padrão ouro para avaliar alergias, intolerância é os sinais clínicos, que é o que o seu bebê está dando, né? Vomitando. Então, é válido investigar sinais clínicos que ele está dando, que ele não consegue digerir o leite de alguma forma. Então, assim, exames, por mais que tenha os testes alérgicos, tem teste de intolerância à lactose, o padrão ouro ainda são os sinais e sintomas. Então, eu já aconselho a você a procurar ajuda. Procura um nutricionista materno-infantil, procura um pediatra e investiga essa causa. Inclusive, o meu filho também, doutora, ele, por exemplo, ele não pode tomar leite in natura, que ele dá infecção intestinal. Já o leite em pó, fórmula, ele toma e não sente nada. Já o leite in natura... eu dando ele, pode ser... Eu fiz vários testes, inclusive consegui leite de cabra, né? Que o pessoal fala que é mais leve e tal, que tem uma formulação mais leve para dar ele, mas mesmo assim, ele apresentou, só tomar o leite in natura, ele apresenta infecção intestinal. Eu optei por não dar e optei mesmo pela questão do leite em fórmula, que não dá essa reação E nele. o leite em pó que você ofereceu, é leite mesmo? É a fórmula infantil. O pediatra indicou, passei no pediatra. A fórmula infantil. Porque a fórmula, como eu te falei, ela tenta chegar próximo ao leite materno. Então, ela diminui a quantidade de gordura, de proteína. Então, assim, fica de mais fácil digestão, de certa forma, comparado ao leite de vaca, entendeu? Pronto. Vamos aqui à nossa próxima dúvida. Se ela não quiser comer, mesmo depois de muita tentativa... posso oferecer a mama? Lembra daquela mãe que perguntou a gente que ela tem uma criança de 1 ano e 6 meses, que ela está amamentando ainda, porém ela está oferecendo e a criança rejeitando? Lembro. Então, como eu te falei, se você estabelecer uma rotina,
café da manhã, mama, depois lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, se ela recusou o almoço, você não vai forçar, não vai empurrar a goela abaixo da comida na criança. Você vai guardar o prato. Filha, eu vou guardar, quando você tiver fome, a mamãe vai oferecer. E espera a próxima refeição, que é o lanche da tarde. E não oferecer o peito, porque ela vai entender que ela tem como substituir a alimentação. Então, a próxima vez, porque elas são muito inteligentes, as crianças são muito inteligentes. Então, se ela não aceitou o almoço, você ofereceu o peito, amanhã ela vai fazer a mesma coisa. Então, assim, você espera a próxima refeição. E não, seu bebê não vai morrer de fome, não vai desnutrir, pode ficar tranquila. A gente fica muito preocupada com isso, né? A gente fica numa luta, uma preocupação, a gente sabe que é difícil. Essa mãe, eu já passei por isso, a gente sabe que é bem difícil. Mas vai dar certo, viu, mamãe? Vai dar certo. Vai dar certo, um pouquinho de força e persistência, você vai ver que vai dar certo. Vai dar certo, é um sim. processo. É um processo, realmente. Os primeiros dias são bem difíceis. Há momentos que a gente acha que a criança vai adoecer, que a criança vai desnutrir, e a gente acaba cedendo e dando peito. E quando a gente cede e dá o peito na hora em que ela deveria estar alimentando, a gente termina alimentando esse ciclo, né, doutora? Exatamente. É uma nova adaptação, como qualquer outra adaptação, né? Então, assim, persistência. A adaptação é sempre a adaptação. É muito difícil. Eu só queria enfatizar sobre o leite, né? Porque, assim, eu vou dar o leite de vaca após 1 ano, mas tem que ter muita atenção quando você for ao mercado. Não é o composto lácteo. Composto lácteo não é leite. Quando você for lá comprar o leite de vaca, leite integral. Precisa estar lá na embalagem, leite integral. Composto lácteo não é leite, viu? Doutora, a gente falou bastante aqui sobre oferecer, lá no início da nossa conversa, né, voltando aqui a nossa conversa sobre amamentação e introdução alimentar, a gente conversou bastante sobre até os 6 meses ser exclusivamente o leite materno. Só que a gente sabe que a gente tem uma cultura que isso raramente acontece. Eu gostaria de você falasse um pouquinho pra gente dos riscos que a gente oferece para a saúde do bebê quando a gente oferece para ele, antes dos 6 meses, outros alimentos que não seja o leite materno. Os riscos em oferecer água, chá, suco antes dos 6 meses é risco de diarreia, risco de desenvolvimento de alergias, porque o intestino da criança ainda não está preparado para receber outros alimentos que não sejam o leite materno. O rim não está preparado para fazer a filtração da água, então, assim, muita gente, vou oferecer água, principalmente água que não seja tratada. Então, assim, não está com a maturidade do intestino ainda pronta para receber outros alimentos que não seja o leite materno. Então, pode trazer vários prejuízos para a criança. Alergias, diarreia, até a possibilidade de perder, né, a amamentação, né, de prejudicar a amamentação. Uma outra dúvida, doutora, como fica a questão do chá? No início você disse que nos primeiros dias o chá, a água, ela não deve ser oferecida sobre hipótese alguma para o bebê, até porque o leite materno supre essas necessidades dele, né? Mas o bebê vai ficando maiorzinho, o bebê vai gastando mais energia. E a gente sabe que na medida que o bebê cresce, a gente ouve o tempo inteirinho. Você precisa dar água, você precisa dar um chazinho. O menino, volta e meia, nos primeiros 3 meses de vida, ele dá uma gripe básica e dá um chazinho para esse menino. Como é que fica, doutora? Depois que ele fica maiorzinho, mais durinho, qual é o momento de começar a dar água para esse bebê, que pode, talvez, arriscar dar um chá? Qual é o período, assim, que é mais seguro para isso? Olha, a Organização Mundial de Saúde preconiza a água assim que iniciar a introdução alimentar. Então, a água a gente introduz na vida do bebê assim que iniciar a introdução alimentar. Os chás pode ser também após os 6 meses, mas para fins terapêuticos. Então, assim, tá com um pouquinho de resfriado, tá com um pouquinho de diarreia, pode sim, mas ainda assim não é o primeiro alimento a se pensar, um chá para o bebê. Porque, assim, o chá demanda. É porque a gente acha que chá é calmante, mas ele demanda da função renal. Ele demanda da função gastrointestinal. Então, assim, é preciso ter cautela. Agora a gente falou muito sobre antes dos 6 meses, agora vamos para depois dos 6 meses, né? Que agora, se a gente estava com muitas dúvidas antes dos 6 meses, depois dos 6 meses, é que as dúvidas aumentam, minha gente. Então. A partir dos 6 meses, doutora, como fica a introdução alimentar? Como ela deve ser iniciada? Olha, aí que começa, né? Aqui que começa. Que começam os palpites, que começa a insegurança da mãe. Ai, meu filho não tá comendo, ai, meu filho não é isso. Assim,
A introdução alimentar deve ser iniciada de forma principalmente respeitosa. Então, assim, qual é a função de nós mães? Nossa função é ofertar alimentos in natura, alimentos de qualidade, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, ovos. Então, assim, nossa função é essa. A quantidade que vai consumir, quem define é o bebê. Então, assim, não adianta você colocar o prato e esperar que ele coma aquele prato inteiro de comida. Então, assim, a nossa função, como eu te falei, é oferecer. A função de quantidade, o que comer, é o bebê. Doutora, nessa parte de introdução alimentar, existem alguns alimentos que a gente oferece que o bebê aceita bem, razoavelmente bem, e outros que eles não querem de jeito nenhum. O que a gente faz com esses alimentos que eles não querem de jeito nenhum, mas que a gente considera importante para a saúde deles, que eles aprendam a comer, que eles se adaptem àquele sabor? Geralmente as frutas, né? Que eles mais aceitam são as frutas na introdução alimentar. Por quê? Porque a gente já nasce com o paladar doce desenvolvido. Então, as frutas, por ter essa característica mais doce, então é sempre mais bem aceita. Então, assim, só que para você dizer que um bebê não gosta de um alimento, você precisa oferecer para ele no mínimo 20 vezes, de diversas formas, de diversos cortes. Então, assim, não desistir, persistir. Então, oferecer hoje a mandioca, por exemplo, em cubos, não aceitou. A massa, faz um purezinho, coloca junto com outro legume, entendeu? Então, diversificar as formas e oferecer sempre, no mínimo, 20 vezes, modificando a preparação. Isso aconteceu comigo, inclusive. Meu filho rejeitava mamão e brócolis. E eu continuei na luta ali, tentando, deixava passar um intervalo, alguns dias, aí ia lá e oferecia de novo. Aí teve um dia que ele comeu um pouquinho, no outro dia comeu mais um pouquinho, e hoje ele come super bem a fruta, né, e o brócolis, que ele rejeitou bastante no início da introdução alimentar. Agora, Nala, imagina se você tivesse desistido. Né? O brócolis, são duas frutas, uma verdura e uma fruta extremamente, né? E é muito comum os pais medir o bebê com a sua própria régua. Eu não gosto disso, meu bebê não vou oferecer, não tenho em casa. Então, assim, o maior aporte de variabilidade de nutrientes, de comida que você tiver em casa e oferecer, maior quantidade de fruta. Essa é a fase de introdução alimentar, é a fase que você está lá para mostrar, para ele conhecer. Então, assim, você não pode... eu não gosto disso, eu não vou oferecer para o meu filho porque ele não vai gostar, não vou ter em casa. Não existe isso. Você está lá com um trato gastrointestinal limpíssimo para você moldar do jeito que você quiser. Verdade. Inclusive, isso é muito válido porque eles se espelham muito na gente. Eles, de uma certa forma, eles comem aquilo que eles veem a gente comendo. Não tem como a gente fugir disso, né? Exatamente. Meu filho mesmo, todo mundo fala, como é que você leva seu filho para o aniversário e seu filho não come açúcar? Ele não lembra, ele não pede, ele não sabe o que é de comer. Ele vai para o aniversário, ele brinca. A única coisa que ele quer nos aniversários é brincar. Porque, assim, ele não pede. Então, assim, nós mães sofrem. E eles não estão nem aí. Então, verdade. Assim, tudo é aquilo que a gente aprendeu, a forma como a gente aprendeu, o que foi ensinado pra gente. A gente é resultado daquilo que foi ensinado pra gente. Exatamente. E uma coisa muito importante, sentar à mesa, comer o mesmo prato que o neném. Tem salada no prato do neném, tem que ter salada no prato da mamãe e no prato do papai. Não adianta você estar lá com batata frita, hambúrguer e querer que seu filho coma salada, frutas e verduras, né? Com certeza. Então, assim, tem que ser exemplo. A gente não é exemplo para tudo, é exemplo para honestidade, é exemplo para tudo. Por que não para alimentação, né? Com certeza, doutor, isso é extremamente válido. Algo que a gente tem muita dúvida, que eu particularmente tive muita dúvida, como preparar a papinha, principalmente nos primeiros dias, porque depois de uma certa idade, o bebê ele já pode, desde que a comida seja cozinhada com pouquíssimo sal, pouquíssima gordura, né? Ele já pode comer da mesma comida que os adultos da casa. Mas, nesse início, é recomendado que o alimento do bebê ele seja preparado separadamente, podemos dizer assim. Qual é a sua dica, doutora, para esse preparo? O que pode e o que não pode? Olha, Nari, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é 0 sal até 1 ano. 0 sal. É 0 sal, mas não é 0 gosto. Então, assim, você pode usar e abusar dos temperos, temperos naturais. Cominho, açafrão, todos esses temperos naturais você pode usar, exceto o sal. Então, assim, como fazer 2 comidas? Tem muitas, mas eu não tenho tempo, eu não consigo fazer 2 comidas. Faça a comida sua e do seu esposo, da sua família, sem sal. Depois tira do bebê, adiciona o sal, que é o que eu fazia, né? Então, assim, dá super certo. Então, sal não é indicado antes de 1 ano.
pelo menos comigo, minha experiência como mãe, que talvez tenha alguma mãe que esteja passando por isso, gostaria de compartilhar. As verduras cozidas no vapor, elas ficam com um sabor muito gostoso, né? E deu muito certo comigo. Uhum. E assim, no vapor, pode grelhar no azeite, né? Dar uma refogada no azeite para mudar também a preparação, para não oferecer somente de uma forma. Doutora, eu gostaria de saber com relação aos alimentos, né? Quais são os alimentos que não podem faltar, que são extremamente importantes para a nutrição dessa criança? E existe algum alimento que ele deve ser evitado nesse início? Olha, alimentos ofertados, todos que é natural, né? Então, pode oferecer todos. Legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, carne, ovos, todos os alimentos in natura. O que não pode ser oferecido antes de 1 ano? Sucos, chás desde antes de 6 meses, mas antes de 1 ano também não é bom. Sucos, água de coco, sal, pipocas, esses alimentos pequenininhos, duros, né? Porque tem um risco grande de engasgo. Pipoca, amendoim, castanha. Então, assim, esses alimentos oferecem na forma de farinha, né? Essas formas, alimentos duros têm um alto risco de engasgo. A uva tem que ter um corte correto, então amassadinho. Então, assim, todas as frutas e verduras, legumes, todos os alimentos in natura podem ser oferecidos. Evitados esses que eu já falei, né? Antes de 1 ano, leite de vaca, café, amendoim, castanha, chás, sucos, somente a água. Por que evitar suco antes de 1 ano? Muita gente dá aquele suquinho, né? Porque o bebê ainda não aprendeu a tomar água. Como é que você vai dar uma água saborizada com gosto de alguma coisa? Então, assim, ensina seu bebê a tomar água primeiro, até 1 ano é a recomendação, oferecer somente água para ele aprender a tomar água. Depois de 1 ano, você pode oferecer o suco, até 120 ml por dia. Doutora, a mamãe que está na nossa sintonia, daquela criança de 1 ano e 6 meses, ela perguntou aqui mais uma vez pra gente, se mesmo depois dela insistir muito, de muita tentativa, se ela pode oferecer a mama. Como eu te falei, né? É na hora do almoço, é na hora de algum lanche. Se for na hora, não ofereça. Espera um pouco, espera mais ou menos o próximo horário da próxima refeição, ou então o horário que você estabilizou com ela, ela já entende, né? Você pode até fazer um acordo com ela. A mamãe vai oferecer o leite depois do banho, por exemplo, né? Porque eles não entendem hora, mas após o banho, na hora da soneca, aí sim você pode oferecer a mama para ela. Olha, a mamãe aqui é normal o bebê ficar muito estressado quando ele quer o peito, né? E a gente não dá, é normal. Então, mamãe, você vai ter que ser forte, viu? Tem que ser forte. Não tem muito o que fazer, não. É ser forte e encarar esse processo aí que nós duas que estamos aqui no estúdio sabemos bem que é difícil, mas não tem outra solução pra gente, mãe, a não ser forte, não, viu, mamãe? Exatamente, muita persistência. Eu sei muito bem o que você tá passando, porque eu passo a mesma coisa. Mas, assim, seja forte, você vai conseguir. Vai dar certo. Talvez tenha algumas crianças que precisam insistir mais do que outra, vai muito de cada criança, da individualidade de cada criança, né, doutora? Mas dá certo, mãe. Pode confiar aí, pode insistir que vai dar certo, sim. A gente tem certeza que logo seu bebê vai estar melhorando a alimentação e começando a adaptar com outros sabores, outros alimentos, né? Temos aqui mais uma dúvida de um ouvinte, doutora. Ela fala assim, boa tarde, eu me chamo Vanessa, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Se ela não toma nenhum leite, somente no peito, mas ela come frutas e comida. Passei no pediatra, ele pediu exames de rotina, mas também vai fazer 2 testes para saber se tem intolerância à lactose. Porque já tentei dar outros tipos de leite, mas teve reação, ficou com manchas vermelhas. Quero saber se o que eu vou ingerir que contém leite afeta a criança também e o que eu posso comer. Geralmente, essas reações assim na pele, urticária, não é muito intolerância à lactose, é mais um quadro alérgico. Então, assim, é bom investigar. Então, assim, começar, ela sentiu sintomas como? Após ingerir o leite, após comer derivados ou só via leite materno? Ela complementou aqui, doutora, falando assim, olha, de uns dias para cá, o cocô dela está muito colento, como se fosse uma baba. E isso pode pode ser consequência de alguma coisa que eu posso ter ingerido que contém leite. Quais consequências que uma criança pode ter se ingerir alguma coisa, né? Se tiver leite, caso a criança tenha intolerância, pelo que eu entendi aqui. Nali, eu não entendi se ela teve essas reações, foi o bebê que consumiu leite ou foi só via leite materno, a mãe que consumiu? Pelo que eu entendi aqui, doutora, a filha dela, ela apresentou alguns sintomas, né? Ela passou no pediatra, que pediu alguns exames, e aí
A dúvida dela é, ela suspendeu o leite, a filha dela está só no peito e na fruta, certo? Ela suspendeu o leite. Só que a dúvida dela é, nessa possibilidade desse teste que o pediatra pediu, que ainda vai ser feito, né? Pelo que eu entendi, se ela comer algum alimento que contenha leite, se isso pode estar interferindo na saúde da filha dela. Porque de uns dias para cá ela apresentou uma certa diferença nas fezes da criança, entendeu? Se tem alguma possibilidade de ter sido algum alimento que ela ingeriu e ter sido leite, talvez, se pode ter relação, na verdade, né? Tem sim, tem relação sim. Tem crianças, né, no APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca, não é intolerância à lactose, é diferente, intolerância ao açúcar do leite, aí a alergia à proteína, né, a caseína em si. Então, assim, tem crianças que sim, reagem via leite materno. A mãe consumiu derivados de leite e a criança tem sintomas. Então, é bom investigar. Tirar todo o leite da criança, se ela já consumiu, a mãe continuar comendo, oferecer para a criança o mamar, né, o peito. Se reagir, a mãe vai tirar também e aí a gente vai investigar. E esse alergia à proteína do leite da vaca, o padrão ouro também é a clínica, assim. Alergia, teste alérgico pode dar, pode não dar. Mas, assim, o padrão ouro é os sintomas, sinais e sintomas também. Doutora, seria válido a gente falar para essa mamãe, que no caso, se ela está com dúvida, né, se a filha dela vai fazer um teste e talvez tenha essa possibilidade de ter uma intolerância, o ideal seria ela retirar totalmente o leite da alimentação dela até o resultado desses testes saírem, doutora? Assim, é importante não retirar enquanto não está sendo acompanhada. Porque, assim, retirou, ela não sabe, para ela não se perder. Por exemplo, se ela está consumindo, o bebê não está consumindo leite, está mamando, está tendo reação, então, assim, agora ela tira. Mas não tira por pouco tempo, 2, 3 semanas, e oferece de novo, volta a comer e oferece o peito de novo. Se voltar, aí sim. Mas ela já está sendo acompanhada, né? Pelo que eu entendi aqui, sim, que ela vai fazer os testes, mas pelo que eu entendi não vai fazer. Então, se ela já tem uma solicitação, possivelmente já tem um médico, né, acompanhando ela aqui. Vamos lá, só mais uma dúvida aqui. Boa tarde, sou Janaína. Eu posso dar laranja para a minha bebê de 8 meses? Com certeza. Qualquer fruta você pode oferecer para o bebê de 8 meses. Inclusive, laranja é extremamente saudável, extremamente, né? Rica em vitamina C, muito bom para a imunidade, rica em beta-caroteno, um ótimo alimento. Doutora, a gente está falando de alimentação, de amamentação, e a gente sabe que tem muitas mães que optam, né, pela amamentação prolongada, que é o meu caso. E eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho dos benefícios que tem a amamentação prolongada, que é justamente essa amamentação depois dos 2 anos, que é considerada a prolongada, né? Exatamente. A amamentação prolongada é definida como a amamentação após os 2 anos. E muitas mães, preferem, né, acontecer essa amamentação prolongada. E quais são os benefícios? Os mesmos benefícios, vários benefícios. Melhora a cavidade oral, diminui risco de obesidade, diminui risco de diabetes, de hipertensão, de alergias, doenças infeccio-respiratórias. Então, assim, N benefícios. Se tá tranquilo para a mãe, tá tranquilo para o bebê, não tem por que parar de amamentar. Uma ressalva, não pode interferir na alimentação. O bebê tem que se alimentar bem e continuar com a amamentação. Mas tem que se alimentar bem, fazer as 5 refeições ao dia. Café da manhã, os 2 lanches, jantar e almoço. Tem uma ouvinte nossa, através do Instagram, perguntando se é verdade que o leite empedra no peito. Não sou mãe, mas ouço muito a respeito. Empedra, sim. Assim, quando a mãe tem uma produção aumentada e o bebê não consegue, né? Aí pode vir surgir a mastite, né? Que a gente chama, que é a infecção na mamária, e o empedramento, o enrijecimento do mamário. Então, assim, tem que, nesses primeiros meses, até os primeiros 3 meses, né? Até a criança se adaptar, o corpo se adaptar à quantidade, à produção e à demanda do bebê, é bem possível que isso aconteça. Doutora, há alguma forma da mãe se preparar ainda na gestação para esse processo de amamentação ser mais tranquilo? Com certeza. A preparação se dá-se mesmo na gestação. Então, assim, leia muito. As informações estão aí, ó. A internet está aí, então estude muito, né? Isso previne, né? Desmame precoce, previne perda de amamentação. Então, assim, estude. O meu conselho para as mamães, para as gestantes, é estudar.
As mães, doutora, a gente sabe, eu, graças a Deus, sou muito privilegiada com relação à amamentação. O meu processo foi bem tranquilo, mas eu, por exemplo, tenho uma amiga que o seio dela, o bico do seio, apresentou fissuras que sangravam e foi muito difícil para ela. Eu sou testemunha do sofrimento daquela mãe, porque não é fácil amamentar quando apresenta esse tipo de fissura, né? As feridinhas, uma rachadura no bico do peito. Algumas mulheres passam por esse processo. Qual é a sua dica para este momento, doutora? Se chegou nessa fase, minha dica é prevenir não chegar nessa fase. Como eu falei, a informação, né? Porque, assim, antes, muita gente tem os palpites, passar a bucha vegetal, tem que colocar no sol. Hoje, a Organização Mundial de Saúde não indica nada disso. A gestação em si já se encarrega de preparar o peito para amamentar. Então, não precisa pôr no sol, não precisa passar a bucha, não precisa fazer nada. O bebê nasceu, chegou, foi amamentar, começou a sentir a dificuldade da pega, começou a fissura, procure ajuda, não fique insistindo, procure ajuda, procure um profissional e procure uma consultora de amamentação. E minha dica é essa, Anali. É a informação que faz a diferença, né, doutora? Sempre no início, se você está tendo alguma dúvida sobre a amamentação, é muito importante que a gente busque se informar, gente. A amamentação, a gente vive numa cultura como que se fizesse mal para o bebê amamentar. Isso é muito comum, a gente que é mãe, a gente ouviu e ouve isso o tempo todo, né? Depois que passa dos 6 meses, ele não precisa mais disso. Isso aí não serve mais para nada para essa criança. Você está fazendo mal, ele não vai comer. É possível sim, gente, amamentar e fazer uma boa introdução, né, doutora? É possível sim amamentar e o bebê ter uma ótima alimentação. É muito possível. E traz N benefícios para a vida inteira da criança. Então, assim, ali você está moldando o paladar, você está moldando o sistema imunológico. Então, assim, não deixe, mães, não deixe os palpites prejudicarem a introdução alimentar e a amamentação de vocês. Doutora, só mais uma dúvida para a gente encerrar. Algumas crianças, especialmente aquelas que ficaram aí até os 6 meses exclusivamente no peito, tem muita dificuldade em aceitar a fórmula, né? E, inclusive, tem algumas crianças que não aceitam de forma alguma a fórmula. Eu mesmo conheço, tem uma criança na minha família que ele já tem praticamente 2 anos e até hoje ele não mama fórmula nenhuma. Nesses casos, a mãe que tem uma criança nessa mesma situação, ele come fruta, ele tem as refeições, faz a refeição dele lá na hora certinha, né? A fórmula, essa criança tem alguma necessidade de tomar um complemento de outro leite ou o leite materno, se a criança está lá no peito, ela está comendo outros alimentos, se isso é o suficiente, essa mãe ela pode ficar tranquila com relação à nutrição do filho dela? Olha, Nari, dependendo da idade. Se for a partir dos 6 meses, amamentou 6 meses o bebê e vai começar a introdução alimentar, vai voltar a trabalhar, não consegue extrair o leite materno e deixar para a criança, aí é válido sim inserir a fórmula infantil. E como inserir? É muito difícil. Você pode usar com frutas, pode misturar os 2 leites inicialmente, pode entregar para outra pessoa, oferecer o leite ao invés da mãe. Após 1 ano, não há necessidade de introduzir outra fórmula, de introduzir leite. Então, assim, se o bebê come bem, uma ressalva, né? Se o bebê come bem, faz todas as refeições direitinho, então não há necessidade de introduzir fórmula infantil após 1 ano. Doutora, seria válido a gente salientar que com relação à questão do acompanhamento, né? Se a criança, ela está dentro do peso, está dentro do padrão de desenvolvimento normal, então a mãe, ela pode ficar tranquila, porque tem os serviços de saúde, inclusive hoje oferece esse serviço de acompanhamento do desenvolvimento da criança pelo SUS gratuitamente para a mãe, né? Então, se ela tem... É normal, acho que toda mãe hoje ela é orientada a fazer isso, mas um ótimo padrão para ela saber se meu filho está comendo o suficiente, se está tudo certo, seria justamente esse acompanhamento do desenvolvimento, né? Exatamente. Até os 6 meses, todo mês, após os 6 meses, a cada 3 meses, lá no centro de saúde, que é onde eu trabalho, lá tem todo o acompanhamento de puericultura com a enfermeira, tem pediatra, tem eu que estou lá de segunda, quarta e sexta. Então, assim, as mães que sentirem a necessidade nos procuram, vai lá que a gente está lá pronto para atender. E assim, uma ressalva, peso, é o que todo mundo chega para mim lá. Doutora,
meu filho tá magrinho, mas quando a gente vai avaliar a criança, é uma criança que come bem, uma criança que está super se desenvolvendo, uma criança que está ativa. Então, assim, peso é um número, gente. Então, assim, não preocupa só com peso. A gente avalia a criança como um todo, não é o peso em si. Isso é muito importante a gente falar, né? É porque a gente, mãe, a gente olha para o nosso filho, a gente vê o nosso filho sempre magro. Exatamente. Eu falo pelo meu. Lá em casa tem essa luta, lá em casa. Eu falo, meu, o Samuel tá magro. Samuel tá precisando comer mais. Aí o pessoal que chega para visitar, nossa, ele tá gordinho, né? Mas a gente que é mãe, a gente olha pra criança e fez sempre muito magro. E aí vem a gente, nossa insegurança. Vem as avós, vem o sogro, né? Vem. Não, tem que comer. Não, então para de amamentar. É a amamentação. É aí que já entra os palpites sobre a amamentação, né? Pronto, doutora, para encerrar essa nossa conversa sobre amamentar, a gente está falando sobre amamentação antes de tudo, é um ato muito genuíno de amor, né? Eu gostaria que você deixasse, assim, as suas dicas, suas considerações para as mamães, que a amamentação a gente sabe que é lindo, que é bom para a mãe, que é bom para o bebê, que é bom para todo mundo, mas a gente sabe também que nem sempre é um processo tão fácil, até porque a gente volta a trabalhar, tem todo algumas dificuldades que a gente enfrenta ao longo desse processo. Então, eu gostaria que você deixasse suas palavras de encorajamento, né? E também suas dicas como profissional da saúde, como que a gente pode enfrentar melhor esse processo e conciliar aí tanto a amamentação quanto a alimentação para os nossos filhos de uma forma bem benéfica e talvez menos sofrida, né, pra gente. Sim, minha principal dica para as mamães, para as gestantes, é se informar. Mamãe, se informem, procure ajuda, vá atrás, procure profissionais que sejam apoiadores, incentivadores da amamentação, apoiadores, incentivadores de introdução alimentar justa, respeitosa, rica em verduras, ricas em alimentos in natura. E vou pedir para os pais também, não cedem a palpites, se você está bem informado. Assim, os palpites vão entrar por aqui e sair para o outro lado. Então, assim, se informe. Minha principal dica para as mães é se informar. E outra, assim, cuide dos filhos de vocês. Então, assim, você fazendo uma boa introdução alimentar. Introdução alimentar, gente, não é só nos 6 meses, é de 6 meses a 2 anos. Então, assim, você tem aí uma janela para você moldar a alimentação do seu filho. Então, assim, isso traz benefícios para a vida toda, para a vida inteira. Então, assim, previne várias doenças, como a gente já conversou aqui. E nem só doenças. A criança fica mais ativa e fica mais inteligente. Então, assim, é importante salientar também sobre a suplementação universal que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Eu recebo tantas crianças que não tomam vitamina D, que não tomam ferro. Então, assim, é uma recomendação universal para todas as crianças. Então, assim, a partir da 2ª semana de vida do bebê, vitamina D, até os 2 anos. A partir dos 6 meses, se nasceu com peso adequado, ferro até os 2 anos. Viu? Então, assim, procure ajuda, procure os profissionais de saúde. Eu estou lá no centro de saúde, atendendo segunda, quarta, sexta, pelo SUS, totalmente gratuito. Tem pediatra, tem enfermeiro. Então, assim, vá atrás. A gente está lá para receber vocês. Doutora, antes da gente finalizar por completo, eu vou só tirar mais uma dúvida de uma mamãe aqui. Quando a gente vê uma mamãe com dúvida, a gente já sabe bem o que é isso. Vamos tirar a dúvida dessa mãe aqui. Ela fala assim, boa tarde, Nali, eu tenho uma criança de 3 aninhos e ele pesa 14 quilos. É normal o peso dele? Qual a idade, Nali? 3 anos. Olha, como eu te falei, a gente não avalia o peso em si, né? Uhum. Então, assim, todo um contexto. Então, assim, só avaliando para ver. Mas como você falou, né? O peso dele, caso ele esteja uma criança ativa... como é que foi o aleitamento materno, como é que foi a introdução alimentar, então existe toda uma investigação por trás disso. E no caso de dúvida, mamãe procura aí a unidade de saúde do seu município, né, para você fazer o médico poder avaliar ele por completo, igual a doutora Evânia está orientando a você, para que você possa ficar mais tranquila caso você esteja, né, se sentindo insegura quanto ao peso da criança. Como a doutora falou aqui, não é só o peso que deve ser avaliado, né, doutora? Exatamente. Importante também, após o aninho, quando completar o aninho, fazer os exames de rotina, viu? Porque às vezes, por mais que a criança come bem, mama, ainda pode ter uma leve anemia. Então, assim, é bom corrigir, né? Porque a suplementação, ela é universal, mas assim, a partir de 1 ano já é individualizada. Então, assim, já é a partir dos exames. Então, faça os exames, faça a coleta, procure o profissional
E é isso, né? A gente associa muito a questão da criança gorda como ser uma criança saudável, né? Exatamente. Inclusive, recentemente, eu estava no Instagram e eu vi um post falando meio assim... adulto, quando a gente fala que o adulto não está comendo açúcar, é lindo e maravilhoso. Agora, falar que a criança não come açúcar é o terror. Parece que você está matando o seu filho. Eu sofro com isso. Seu filho vai nascer complexado, vai crescer complexado, não come o melhor da vida. Já ouvi tanta coisa. Imagina, a criança eu conheço pais que têm medo de oferecer feijão, que têm medo de oferecer carne, mas está oferecendo maisena, cremogena, Danone, né? Então, assim, a cultura precisa ser invertida. Você tirou uma dúvida, você tocou num assunto muito importante. O Danone, a gente tem uma cultura que o Danone tem que fazer parte da vida da criança, né? O Danone, antes dos 2 anos, é proibido. Por quê? Porque ele é rico em açúcar. Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza açúcar depois dos 2 anos, assim, e de forma, assim, bem corriqueira, não é aquele ponto todos os dias, né? Então, assim, o Danone é rico em açúcar, aquele Danone rosinha, que é o mais comum que a gente vê, né? Então, é riquíssimo em açúcar, então, assim, após os 2 anos, bem esporádico. Aquele lá faz parte da infância de muitas crianças. De muitas crianças. E aí chega aquela frase, né? Meu filho comeu, não morreu. Exato. E é pra morrer, gente? Não é pra morrer, né? Então, assim, a gente vamos prevenir, vamos cuidar dos nossos filhos, né? É importante a gente falar, né, doutora? Não mata, mas prejudica, mas né? Prejudica, com certeza. Doutora, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Espero que a gente tenha o prazer da sua companhia novamente aqui pra gente. Você viu aqui que o pessoal tem muita dúvida com relação à alimentação, né? A gente vai marcar uma outra oportunidade aqui com a doutora, viu, gente? Já vou convocar ela aqui no ar também, pra gente trazer ela aqui novamente, pra gente tirar dúvidas sobre outros assuntos, não só sobre a alimentação infantil, tá bom? E eu gostaria demais de agradecer a sua participação, sua contribuição pra gente, né? Aumentar ainda mais a conscientização quanto à importância do aleitamento materno, quanto à importância de se fazer uma boa introdução alimentar. Muito obrigada, doutora. Volte sempre, a casa é sua. Foi um prazer receber você aqui no nosso estúdio, tá? Eu que agradeço, foi maravilhoso, gostei muito. E para quem tiver dúvida e quiser me procurar, estou no Centro de Saúde mais uma vez, segunda, quarta e sexta, viu? Não atendo particular ainda, mas estou lá no Centro de Saúde, viu? Pronto. São 13h23. A gente volta a qualquer momento com a doutora Evânia Campos, novamente aqui em nossa programação, tirando as dúvidas sobre alimentação saudável, o que pode, o que não pode, em breve, tá, minha gente? São 13h23.